Olá, boa noite a todos. Eu sou Biratã Pajo e sou aqui do Ministério da Rede de Adultos da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, e hoje a gente vai estar ministrando aqui para vocês, ministrando a todos vocês a respeito do tempo. O que você tem feito com o tempo que lhe é dado? O que você tem feito com o tempo que Deus tem permitido você viver? E aí, por conta disso, a gente vem de duas ministrações, né? Na primeira ministração, nós falamos ali a respeito de o tempo que você tem dedicado ao próximo, o tempo que você tem dedicado a ajudar o outro, né? O tempo que você tem se dedicado a ajudar as pessoas que precisam, né? Sejam elas próximas ou não, talvez não tão próximas, né? Aí na semana passada nós falamos sobre o tempo com Deus, a necessidade de termos um tempo de qualidade com Deus, e hoje vamos falar um tempo para você mesmo. O quanto que você tem se dado tempo, o quanto que você tem cuidado de você mesmo, o quanto que você tem cuidado na tua vida, enfim. Então fique ligadinho que daqui a pouquinho a gente vai começar para mais uma reunião do grupo aqui de Ministério Rede de Adultos a respeito da qualidade do tempo que você tem dado a si mesmo. Pois bem, então para a gente poder recapitular, né, aquilo que a gente falou nas reuniões passadas, eu quero aqui trazer a primeira questão, né, no Ministério Rede de Adultos, um presente chamado tempo. Um presente chamado tempo, que é o tema dessas 3 reuniões aí, que já passaram-se 2, e agora a gente está indo para a terceira reunião. Então, é claro, o que você tem feito com o tempo de Deus, né? O que você tem feito com o tempo que Deus tem lhe dado, na verdade, né? O que você tem feito para se dedicar aos outros, o tempo para você mesmo e o tempo para o próprio Deus, né? O que você tem feito, né? Você tem tido com Deus um tempo de qualidade, né? Então, nas reuniões anteriores, nós falamos aqui sobre a necessidade, né, da gente usufruir desse tempo da melhor maneira possível, né? Inclusive lá no livro de Jó, fala que os dias dos homens estão determinados, e tu decretastes o número de meses de seus meses, estabelecesses limites do que ele não pode ultrapassar. Então, ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo para que a gente possa, debaixo do céu, fazer aquilo no qual a gente foi designado, naquilo que talvez Deus colocou ali como talento na nossa vida para a gente poder usufruir. E a grande pergunta é, o que a gente tem feito com esse tempo? Então, para recapitular aqui, a gente leu aqui nas reuniões anteriores sobre Eclesiastes 3, de 1 a 8, e falamos a respeito do tempo, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e é importante a gente aproveitar e saber e não sofrer por um tempo que talvez a gente imagina que tenha se findado ou tenha começado, mas ter a certeza de que em todo tempo Deus tem abençoado a nossa vida. Amém, queridos? E aí a pergunta que eu falei logo no início é o que você tem feito com o próprio tempo, né? E aí a gente tem observado que o que mais tem predominado para que quando você tem utilizado o seu tempo é a alegria, a confiança, coragem, fé e doação, ou seja, aquelas coisas boas, né, que de fato faz uma pessoa ter a certeza de que é feliz, ou que tem prevalecido na maior parte do seu tempo é a tristeza, o medo, o egoísmo e a insegurança. Então tudo isso aqui nós falamos nas reuniões anteriores e eu estou aqui relatando aqui com vocês. E quando a gente fala do tempo para os outros, né, a pergunta é, você se dedica ou cobra dedicação? Você é aquele que exige ou aquele que reconhece o outro quando ele faz alguma coisa? Você doa o seu tempo para os outros ou rouba o tempo dos outros? Você faz bondade ou exige? Então, assim, a gente acabou explorando cada um desses itens aqui, né, falando um pouco a respeito dessa nossa necessidade, até mesmo como cristão, de se doar ao outro, de realmente ali ter uma vida de doação para com o outro, né? Então, inclusive, a Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não são acrescentadas. E o reino de Deus é um reino de doação, né? E assim, quando a gente, para fundamentar na Bíblia, a gente citou esses 3 versículos aqui, falando do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, ou seja, tudo aquilo que, na verdade, né, nos leva a amar o próximo. E aqui, sim, também como 1 João 4,7 fala a respeito da necessidade de a gente amar uns aos outros, assim como o próprio Deus nos amou, porque ele é amor, né? E aí também já fazendo menção a 1 João 3,16, né? Porque Jesus deu a vida a nós e devemos dar a vida também aos nossos irmãos. Amém, querido? E aí, obviamente, a gente falou isso, e depois, na semana passada, a gente falou sobre o tempo com Deus. E ali nós trouxemos ali da necessidade de termos o tempo com Deus. E a pergunta é, o quanto tempo você tem se dedicado ao próprio Deus? O quanto tempo você tem se dedicado ao próprio Deus, né? Em cima disso, esse tempo é um tempo de qualidade? Quando você fala com Deus, você vai para um lugar reservado? É um momento para você prazeroso ou é um momento penoso, né? Como tem sido o tempo que você tem com o próprio Deus? E esse tempo com Deus, irmãos, é uma coisa de que é um hábito que você pode criar dia após dia
e que faz muito mais bem para nós, né? Claro que Deus ele é imutável, mas ele tem prazer em estar conosco, prazer em ter filhos que se dedicam tempo para ele, porque enquanto a gente está na presença de Deus, ele com certeza vai fazendo tudo aquilo que a gente precisa. Ele vai complementando tudo aquilo que de fato nós precisamos. Amém? Então aí trouxe algumas dicas aqui de como que a gente pode ter um tempo de qualidade com Deus, né? Comece pedindo ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza, né? Depois adore a Deus, tem um momento ali de adoração ao próprio Deus, né? E não seja egoísta. Ore pelas as pessoas, assim como a gente disse na reunião 1, né? E peça perdão também pelos seus pecados, a gente também falou a respeito disso, porque é importante a gente reconhecer a nossa fragilidade, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos ser melhores em Deus. E fale com Deus o que sentir vontade no seu coração. Que, sobretudo, Deus ele quer uma oração que seja espontânea, algo que venha do seu coração. Não adianta você levar a Deus algo que, né, algo superficial, como se tudo estivesse bem, como se você só fosse pecador. Né? Então fala para Deus onde dói, fala para Deus aonde de fato você precisa melhorar. Amém, queridos? E aí nós fundamentamos aqui, né, em 3 versículos, falando a respeito de que da gente entrar no nosso quarto quando a gente estiver orando, né, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, ou seja, aquela reza de você repetir as mesmas coisas. E também falando a respeito do Espírito Santo, que lá em Romanos 8 fala que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Ufa, falei rápido, mas aqui a intenção é de fato recapitular para colocar todos na mesma página. Então, hoje, na verdade, a gente quer aqui trazer a respeito do cuidado que você deve ter a si mesmo. Eu sempre digo que a Bíblia, né, o pastor Toninho fala muito a respeito disso, que ela tem alguns versículos, parece que é escondido, né? E um deles é esse aqui, ó. Atende bem a sua própria vida para a doutrina, perseverando... Opa, o telefone causando aqui, só um minuto. Então, causando para a própria vida. Então, cuide de si mesmo, cuide da própria vida, que você deve cuidar de você mesmo, né? Como diz aqui 1 Timóteo 4,16, perseverando nos seus deveres, pois quando isso você se salvará tanto a si quanto aos outros, né? Quanto aos que ouvem. Então, é aquela história do aeroporto do avião, né? Quando você faz um voo no avião, uma das recomendações caso de despressurização, máscara de oxigênio descerão sobre você, né? Então, primeiro, você coloca em você. Depois você consegue ajudar o outro. Então, é impossível, irmãos, você conseguir ajudar alguém, né, quando fala assim impossível, se você está com uma necessidade maior que a própria pessoa. Então, é importante você cuidar de você mesmo. E é claro, com uma linha muito tênue para não partir para o lado do egoísmo. Mas é importante, imagina você que está no avião, a pessoa foi lá querer ajudar todos os passageiros para depois colocar máscara em você mesmo. Então, a partir do momento que você busca Deus, a partir do momento que você tem ali um momento com Ele, a partir do momento que você cuida de você mesmo, isso vai te dar a condição de você ali ajudar o próximo, de você fazer tudo aquilo que você deseja fazer. Mas isso começa pelo cuidado, como fala esse versículo de 1 Timóteo 4,16, né? Da necessidade da gente cuidar da própria vida, cuidar de si mesmo, né? Porque a partir daí a gente também consegue estar cuidando do próximo, tá? E cuidar de si mesmo desempenha uma função decisiva na vida do crente, seja obreiro ou não. Não se trata necessariamente de um olhar narcisista sobre o próprio eu, que é aquilo que eu falei, não é algo que vai trazer o egoísmo. Mas cuidar exige uma combinar aptidões e com motivação. E do que adianta você fazer algo que você faz bem se você de fato não gosta? Então é importante você estar motivado a fazer aquilo que você tem. Porque se isso tem sido um peso na sua vida, é importante você rever. Porque senão você vai ficar, puxa, eu vou lá para a igreja de novo, fazer aquela situação de novo. Então, cuide de você mesmo. Cuide para que realmente você tenha a motivação necessária, o ministério necessário de fazer. É claro, em todos os segmentos, em todas as áreas da vida, existe ali essas partes que não estão boas, né? Existe ali as dores, né? Que é comum e é necessária. Então, não existe situação que não venha com dor, né? Puxa vida, eu vou assumir o ministério, sei lá, ou como o próprio ministério aqui da Rede de Adultos, que é o ministério no qual a gente está. Imagina se esse ministério não tivesse ali absolutamente nenhum tipo de problema. Então, é natural que exista e é importante a gente saber lidar com esse tipo de problema. E aí não é uma falta de motivação, mas sim uma perspectiva de que vale muito mais a pena para aquilo que você ganha do que eventualmente aquilo que não vai tão bem. E isso se aplica nas profissões, se aplica na sua vida secular, em tudo aquilo que você pode eventualmente fazer. E aí o cuidado pessoal, né, a Bíblia lá em Efésios 5:29 fala, além do mais,
Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta dele, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, assim, é necessário cuidar do próprio corpo. Desde uma higiene pessoal, de uma saúde, né, de você ali fazer uma academia, fazer exercício físico, você cuidar, né? E aí a provocação, há quanto tempo você não faz o exame médico? Há quanto tempo você não vai no dentista? Há quanto tempo você não faz o exame do coração? Há quanto tempo você não faz exercícios? E isso é importante para a sua vida, porque é através dessa disposição que às vezes lhe falta, ela começa com o cuidado pessoal que você precisa ter. Até para ter disposição em ajudar os outros, ajudar o próximo, ajudar aqueles que de fato precisam. Então, irmãos, é indispensável cada um de nós cuidar do próprio corpo, cuidar de si mesmo. E aí, isso é uma coisa que, inclusive, lá, segundo Deneval, né, em 1998, uma das armas mais eficazes de Satanás tem usado contra a igreja de Jesus é desviar os obreiros das suas reais prioridades. Uma delas é o cuidado pessoal. Então, ou seja, não precisa cuidar de você. Né? Então, é importante e necessário, né, segundo esse autor aqui, Deneval, da gente poder estar cuidando de si mesmo. Porque a partir do cuidado que a gente tem de si próprio, a nossa vida, Deus, obviamente, ele vai ter uma consequência natural de longevidade, de uma vida abençoada, né? Porque é necessário a gente ter esse cuidado pessoal, cuidado aqui com a nossa imagem, cuidado com tudo aquilo que Deus tem colocado, com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? E por isso é importante a gente ter os devidos cuidados. E aí também, tão importante quanto, é o cuidado com a vida moral. E aí, em Gênesis 2:17, ele fala a respeito da árvore do conhecimento, né? Que quando Deus ali, ele criou o homem e a mulher, ele trouxe uma árvore do conhecimento, né, do bem e do mal. Porque o dia que você comer, certamente você morrerá, foi o que Deus disse a Adão e Eva. Então, ou seja, esse livre-arbítrio dado por Deus de fazer, que permite com que cada um de nós escolhemos o que a gente pode fazer, ele faz com que às vezes cometemos decisões erradas, façamos coisas erradas. Então, e o errado é errado, gente, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Né? Assim como o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu vou repetir de novo essa frase. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Assim como o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E esse discernimento, essa moral de fazer o que é certo da maneira correta, isso tem que ter um filtro e isso tem a ver com caráter como cristão. E é um cuidado pessoal que a gente precisa ter pela liberdade de escolha que o próprio Deus nos dá. Porque qual é a referência que a gente tem dado através da nossa vida como cristão? Qual é a diferença moral de você como cristão, você tem dado àqueles que não são cristãos? Aqueles que de fato, de repente, eles não têm ali a sua... né? Que diferença você tem feito do próprio mundo? Porque quando não há diferença nenhuma, aí você precisa tomar de fato esse cuidado, porque aí você está deixando de exercitar, né, o cuidado que a gente precisa ter nessa vida, desse cuidado moral que nós precisa ter. E aí, né, não vamos tratar de todas as implicações desse juízo, né, que fala a respeito desse pecado de Adão e Eva, que tem uma consequência ali pelo juízo que causou na vida de Adão e Eva pelo fato de eles terem errado. Mas podemos inferir pelos acontecimentos que se seguirão que o homem, a partir da queda, se tornou ser um consciente moral, sabendo o que é certo, o que é certo e o que é errado. Passou da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Então nós passamos ali, a partir desse momento desse pecado, da queda do homem lá em Gênesis, a gente passa a perceber que o homem saiu do estado da inocência. E os olhos ali se abriram e passou ali até o estado da consciência sobre o que é certo e o que é errado. Então é importante a gente ter de fato, esse estado, para que de fato a gente consiga ter um bom exemplo de vida moral. Amém? E aqui por último, irmãos, já chegando aqui no finalmente, o cuidado psicológico e emocional que a gente precisa ter. Né? Então, esse tem sido um assunto do meio evangélico que é muito pouco tratado. Tudo isso porque alguns pensam que distúrbios psicológicos e emocionais não ocorrem com crente cheio de Espírito Santo. Sabe aquela coisa? Nossa, mas aquele deve estar endemoniado, deve estar em pecado, porque ela está em depressão. Isso não existe, irmãos. Assim como uma pessoa pode ter diabetes, pode ter outras doenças ali, pelo fato do corpo não produzir uma determinada química, uma determinada situação, assim também é na vida emocional. Então, esse cuidado psicológico que cada um de nós precisamos ter é um cuidado de, sim, passar, quando necessário, por um aconselhamento pastoral, por um aconselhamento de um médico psicológico, de um terapeuta, para que a gente tenha cuidado com as nossas emoções.
puxa vida, tem alguma coisa dentro de mim que toda vez que eu penso dói. Precisa ser tratado. Porque um dia isso vira uma bola de neve, vira algo muito mais grandioso e que de repente você pode ter um efeito muito maior. Então esse cuidado emocional para a sua vida é importante, porque às vezes a pessoa ela quer ajudar o outro e ela não tem aquele cuidado emocional de separar o problema do outro para si próprio. Você sabe aquela coisa, ela fica... Não que você não deve se compadecer com o problema do outro, mas é importante sim, orar pelo problema do outro, você realmente saber separar aquilo da tua vida. Porque imagina, por exemplo, você faz atendimento, um psicólogo, atendimento todo dia, ele atende vários pacientes. Chega em casa à noite e está triste, porque ele só viu tristeza o dia inteiro. Exemplo, tá, gente? Então, é importante você saber separar. Quando você tem o controle emocional, você sabe exatamente sobre o seu limite, sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre a tua vida, e sabe exatamente tudo que é dentro de limite que você pode ou não, de fato, fazer. Amém, queridos? Então, falamos aqui a respeito de todos esses tempos, né? Da necessidade, né? O que você tem feito com esse tempo. Espero que você tenha sido abençoado nessas 3 reuniões aí. Semana que vem a gente volta aí no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, mas eu tenho certeza que Deus há de abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Para finalizar nossa reunião aqui, eu quero aqui levar uma oração para vocês, tá? Para que Deus realmente abençoe nessas 3 esferas da nossa vida. Que venhamos ter um tempo para o próximo, um tempo para o próprio Deus e um tempo para consigo mesmo. Amém, queridos? Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que tem dado a nós o livre-arbítrio, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ajude a escolhermos aquilo que devemos fazer com o tempo que o Senhor tem nos dado, Pai. Para que, sobretudo, a Tua mão poderosa, a Tua direção venha estar sobre as nossas vidas, Senhor. Para que Teu Espírito Santo nos direcione, para que possamos cuidar, Senhor Deus, dos próximos, cuidar, Pai amado, do tempo de qualidade para com o Senhor e cuidar também de si mesmo. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom final de semana, um bom final de semana a todos. Amanhã eu vou estar lá na igreja, no Culto de Empreendedores, amanhã que é dia 21. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deus abençoe.